Bom dia, amada e amada do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo no livro de Esther, capítulo 4, vamos ler do verso 14 ao 17, amém? Glória a Deus, a palavra do Senhor diz assim: porque se de todos se calares, neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejum por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia. Livro de Esther, né? Vou passar mais ou menos a respeito do que é. Era um reino, né? O Assuero era o rei, um homem muito rico, nessa época fez uma festa, né? E para todos ali do reino, para mostrar a sua grandeza, para mostrar ali, né, a sua esposa, mostrar o seu poderio. E só que a sua esposa Vasti não quis participar. Então o Assuero, né, deu a festa durante 7 dias, bebendo, e nesse 7º dia, depois de estar muito bêbado, ele pediu que trouxessem diante de todos ali a tua esposa Vasti, para que ele pudesse ali então mostrar o quanto ela era formosa, o quanto ele tinha uma esposa bela, né? E Vasti não quis ir na presença do rei, porque ela não queria, né, se submeter àquilo. Então, um dos príncipes ali presentes, chamado Memucan, falou para o rei fazer um decreto dizendo que todo homem deveria ser ali o senhor em sua casa, ter autoridade sobre a tua casa, porque ali Vasti estava desautorizando o rei Assuero. Né? Então, pela desobediência dela, ela foi expulsa, e o rei pediu para trazer todas as virgens, né, para que ele escolhesse ali uma para ocupar o lugar de Vasti. E Esther, entre todas as outras moças, foi a que mais agradou ao rei Assuero. E Esther era sobrinha de Mardoqueu, órfã e judia, né, e exilada. E Esther não declarou a sua linhagem naquele momento. Mardoqueu, né, pediu para que ela não falasse que ela era uma judia, né? Então Esther não declarou ali a sua linhagem para que ela pudesse então estar entre aquelas moças para ser escolhida, porque Mardoqueu, que era o tio, ele queria dar ali para ela, para tua sobrinha, uma vida boa, né? Então Mardoqueu livra o rei Assuero de uma morte também, que estavam planejando matar ele. Então Mardoqueu, o tio dessa moça, Esther, que foi escolhida pelo rei, livrou o rei de morte. Resumindo a história, né? E o rei Assuero engrandeceu Amã, né? O rei Assuero engrandeceu Amã, porque achando que ele era o melhor ali, servo dele, e pediu para que todos se curvassem diante de Amã. Mas Mardoqueu não se inclinava, porque ele só inclinava diante do Deus poderoso e santo dele. E isto causou uma ira tão grande em Amã, que Amã fez um decreto a fim de matar todos os judeus, né, e dar gratificação a quem matasse. E esse decreto então deixou perturbado Mardoqueu, que soube e rasgou as suas vestes. Lá no capítulo 4, do verso 1 ao 3, você lendo, você vai entender, ó. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos, e vestiu-se de saco de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco de cinza. Aleluia. Então, naquele decreto, aonde chegava nas províncias, dizendo que era para matar os judeus, então ali os judeus eles entravam em grande lamentação, jejum,
e oração. É o que o povo de Deus tem que fazer quando ver o levante, quando ver as lutas, fazer como Mardoqueu fez e como todo judeu fazia. E é o que nós fazemos, servos do Senhor, quando vemos a dificuldade, vemos os problemas, nós temos que mover o reino espiritual, o espiritual, né? Então, Esther, sua sobrinha, já casada com o rei, agora rainha, ela ficou sabendo e mandou, né, até Mardoqueu ali, um dos seus servos, para saber o que estava acontecendo. Então Mardoqueu avisa Esther que se ela não ajudasse, aqui ó, porque se de todo te calares, né, no verso 14 do capítulo 4, se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de seu pai perecereis, e quem sabe se não é para tal tempo como este que chegaste a este reino. Então aqui Mardoqueu disse, olha, não se esqueça que você também é, né, descendente de judeu, não esqueça que vai perecer aqui, né, a casa de teu pai, a sua descendência vai perecer. E você não se esqueça, se você não ajudar, você ficar quietinho aí no seu trono e não ajudar, socorro de outra parte, nosso Deus irá dar. Mas quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantado. Oh, aleluia, glória a Deus, né? Então, Esther então vai ali e pede para que eles, né, orem e jejuem por 3 dias e 3 noites, né? Para ela e para suas moças também jejuarem. Ela jejuou porque ela iria entrar na presença do rei, né? Esther, para entrar na presença do rei, era só quando era chamada, a mulher não poderia se impor e chegar na presença do rei. Mas Esther ali, ela jejuou por 3 dias e 3 noites e entrou na presença do rei para interceder por aquele povo, pelo povo dela. Esther entra na presença do rei e o rei acha graça, né? Diante graça nela, então o rei ali achou graça em Esther e assim ela pôde fazer um pedido para ele, porque toda vez que ela se colocasse diante dele, ela podia fazer um pedido quando ele achasse graça diante dela. E Amã ali ficou furioso, estava preparando a forca para Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava diante dele, para ele, né? Então, aqui no verso 6, né, o rei lê as crônicas e determina a honra a Mardoqueu. Então, o rei ficou ali, né, o rei perdeu o sono durante a noite, e então ele começou a lembrar, né, que foi Mardoqueu que foi lá e deu um livramento para ele de morte. Então o rei então resolveu honrá-lo. Então quando o rei Assuero não dormiu à noite, ele ficou ali pensando, né? E veio a memória dele. Foi Deus que trouxe a memória daquele rei. Olha, você está pensando mal de um servo, né, Mardoqueu. Sendo que ele te ajudou. Vai lá onde fica tudo registrado, tudo que acontece no reino, e você vai ver que esse homem te ajudou no passado, está lá escrito, né? Porque tudo fica computado e o Senhor não esquece de nada. Aleluia. Então Assuero honra Mardoqueu e Amã foi enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu, né? O rei fez um decreto em favor de todos os judeus e os judeus se ajuntaram para combater seus inimigos e os filhos de Amã. Glória a Deus, aleluia. Então, nós podemos ver aqui no livro de Esther essa história maravilhosa, aonde o Senhor levantou Esther, que era uma exilada, era uma judia, era uma improvável, né? E agora o Senhor a levantou e ela não podia retroceder, ela tinha que interceder pelo teu povo. E Esther, ela foi e fez o que era correto, ela não abriu mão do teu povo, né? E a gente continuando aqui lendo ainda no livro de Esther até o fim, o dia 13 foi o dia em que os inimigos dos judeus, né, tinham planejado de se apoderarem dos judeus, né, mas foi ao contrário, os judeus obtiveram livramento e mataram a Amã, né, os filhos de Amã ali, porque a Amã foi enforcado, mas os filhos deles ainda continuou com aquela matança. Mardoqueu decretou a festa de Purim, né, para comemorar o livramento de Deus sobre o seu povo. Hoje é dia
de festa. Aleluia! Hoje é dia de comemorar a vitória do povo de Deus. Nosso Jesus veio e pagou um alto preço pela nossa vida. Nós temos que ser grato por Jesus na cruz. Nós temos que ser grato por todo o livramento. O inimigo poderia estar planejando a nossa queda, a nossa derrota, mas teve um Deus lá no céu que enviou seu Filho amado para nos ajudar, porque nós, na nossa pequenez, nós não conseguimos, nós, na nossa forma de ser humano, nós não conseguimos ser perfeitos, mas Jesus veio para nos purificar, nos aperfeiçoar, nos ajudar, para que nós venhamos estar na mão do Senhor inteiramente, né? Então, Esther temia, né, ali a Deus e sabia que só podia vir o socorro da parte de Deus. Esther era obediente, né, e grata a Mardoqueu. Ela tinha gratidão por tudo que Mardoqueu tinha feito para ela, né? Esther não ficou presa à condição, né, de órfã. Ela não ficou naquela condição de coitadinha. Ela não ficou presa naquela condição, mas ela se tornou uma mulher forte, ela se tornou uma mulher guerreira, ela se tornou uma mulher vitoriosa, aleluia. Então nós podemos ver aqui que ela era frágil, tinha tudo para dar errado. Ela podia ficar no vitimismo, ela podia ficar naquela condição de órfão, naquela condição de que nada deu certo, mas não, ela preferiu virar aquela história para ela ser ali uma fortaleza. Quantas das vezes nós poderíamos ficar na condição de frágil, na condição de coitadinha, mas não, o Senhor nos fez para sermos fortes, para sermos coluna, para sermos bênção, aleluia. Quem sabe não é para esse tempo que o Senhor tem nos chamado, quem sabe não é para esse tempo que Deus nos levantou, é o que o Senhor está dizendo para a minha e para a tua vida, aleluia. Esther confiava verdadeiramente no Senhor. Esther não ficou presa à opinião alheia, ao passado opressor. Ela não ficou presa a todas as injustiças que aconteceu na vida dela. Esther teve coragem de lutar contra os seus inimigos. E quem são os nossos inimigos hoje? Nossos inimigos não são de carne, não são de sangue, mas são aquilo que age no mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade, aquilo que age quando nós dobramos o nosso joelho. Então é os anjos do Senhor que vêm guerrear por nós. E o que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a tua vida, assim como Esther, ela tinha tudo para querer ficar preso naquele mimimi da vida dela, dizendo: eu sofri, eu fui caluniada, eu fui perseguida, eu passei fome. Não, Esther se tornou uma mulher forte e ela fez o que ela tinha que fazer. Ela moveu o sobrenatural, ela não negou quem ela era, ela jejuou 3 dias e 3 noites, ela colocou o povo para jejuar junto com ela, ela entrou na presença do rei sem ser chamada, e aquilo podia custar a vida de Esther, mas Esther, ela se arriscou para fazer aquilo que agradava ao Senhor, para livrar um povo que o Senhor tinha escolhido. É o que o Senhor quer fazer com a minha e com a tua vida, quer nos usar para que nós venhamos ser canal de bênção, para que nós venhamos resgatar alma, para que nós venhamos fazer a vontade dele, né? E quem sabe se não é para esse tempo que chegaste a este reino. Quem sabe que não é para esse tal tempo que tem chegado a este reino, né? Quem sabe não é para esse tal tempo que tem chegado a este reino, isto é, quem sabe não é para esse tempo que você tem chegado a essa posição, quem sabe que não é para esse tal tempo que o Senhor tem te levantado no meio da tua casa, da tua parentela, no teu trabalho, né, na tua faculdade. Eu não sei aonde o Senhor tem te plantado, eu não sei aonde o Senhor tem te colocado, mas se você crê em Jesus morto lá na cruz, quem sabe não é para esse tempo que o Senhor tem te levantado para
para você ser coluna nesse lugar. Quem sabe você não é a única que está aí na tua casa, de joelhos dobrados, orando e jejuando, mas quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te levantou no meio dessa família, no meio dessa casa, no meio dessa parentela, no meio daquilo que parece ser contrário. Quem sabe é aí na onde você está, num leito de hospital, você não entende o porquê, mas quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te plantou aí nesse hospital, para que você venha dar glória ao nome dele no meio da dor, do sofrimento, para que você venha ser testemunho daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Quem sabe não é para esse tempo que o Senhor quer te levantar, para levantar outras pessoas. É o que o Senhor quer dizer para a minha e para a tua vida. Como eu resumi mais ou menos o livro de Esther, ele é um livro pequeno, né? Ele não é um livro grande, mas ele é composto de 10 capítulos. É um livro pequeno, você pode ler e entender o cuidado de Deus para com aqueles que nele confiam, né? Então, nós podemos ver, Esther, ela foi uma menina ali que sofreu, né? Ela era uma exilada e ela foi exaltada diante do Senhor. Ela foi exaltada diante dos homens, porque ela pagou um preço. Em tudo devemos saber que nós temos um preço a pagar. Aleluia, que nós venhamos pagar o preço certo, no nome de Jesus. A palavra de Deus é uma palavra que cura, salva, liberta. É uma palavra que edifica nossas vidas. É palavra de Deus que edifica as nossas vidas todos os dias. Que nós venhamos tomar posse dessa palavra, né? Que nós venhamos honrar a Deus, que nós venhamos fazer a vontade do Pai poderoso e santo em tudo que Ele colocar em nossas mãos. Aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.